Ora, para fazer a movimentação, a gente tem que lembrar do vídeo anterior que a gente precisa ficar retornando ao desenho, limpando a tela, redesenhando. Limpa a tela, redesenhando. Num loop infinito. E antes de você redesenhar, você precisa dizer que a coisa se mexeu. Porque se você só sortear e se você só desenhar nos mesmos locais, não vai adiantar nada. Eu criei ali a velocidade, mas eu não apliquei essa velocidade em lugar nenhum. Então nós vamos fazer assim. Assim como a gente tem uma função aqui, um método chamado desenha, nós vamos criar um método chamado movimenta. Movimenta. E aqui vai uma palavrinha de cautela, né? Os nomes dos métodos, você é dono do código, você pode escolher o nome que você quiser. Mas é muito comum que algumas equipes, alguns programadores escolham verbos no infinitivo. Por exemplo, ao invés de desenho, precisa desenhar. Ao invés de movimenta, precisa movimentar. Para indicar que ali tem uma ação de cálculo, alguma coisa assim. Você não está só pedindo uma informação, você está executando uma ação. Então, desenhar, movimentar, fica mais padronizado. Mas, mais uma vez, o código é meu, eu escrevo do jeito que eu quiser, tá certo? Agora, quando você tiver numa equipe, isso aí, né, você vai ter que obedecer aos padrões dessa equipe. Então, nós vamos criar aqui um movimentar. O que o movimentar vai fazer? Eu não preciso do canvas. O movimentar, ele vai calcular a próxima posição do círculo, que vai ser dada pela velocidade dele. Então, eu vou fazer assim, ó, posição, ou this.posição, ponto x, mais igual, ou seja, eu vou somar com o this.velocidade.x. Ou seja, eu estou adicionando na minha posição x o valor da velocidade x. Eu vou fazer a mesma coisa com a posição y. Pronto. Só isso que o movimentar faz. Só isso. Ele vai somar a posição x com a velocidade x e a posição y com a velocidade y. E o desenhar continua desenhando do mesmo jeito. Agora, eu preciso fazer essa informação chegar dentro de um loop, né, que vai refazer a tela. Tá? Aqui começa a coisa a ficar legal. Então nós vamos fazer o seguinte aqui. Criei meu canvas, criei meus círculos aqui, só que eu criei os círculos aqui, joguei tudo na variável C. Significa que a minha variável C aqui, ele vai terminar sendo a última bolinha, e eu não sei mais onde estão as bolinhas, então eu preciso de uma forma de guardar a informação de onde estão essas bolinhas, para eu poder ir lá e dizer, ó, movimenta ela aí, movimenta ela aí. Tá, então nós vamos fazer o seguinte aqui, ó. Eu criei aqui o canvas e vou criar um array. Array. O que é um array? Tá, essa palavrinha aí. O array pode... Interessante isso, ele também pode ser dito que ele é um vetor, que ele é uma matriz, né? Mas aí é o vetor do ponto de vista da programação. Não vou entrar em muito detalhe. Isso aí. O que mais explica, o que melhor explica, do meu ponto de vista, que é um array, é uma lista. É uma lista de coisas. Ou como diria um antigo chefe meu, é uma tripa de bytes. Tá? Então, basta para nós aqui dizer que nós vamos criar uma variável que não vai guardar uma coisa só. Ela vai guardar um monte de coisas. Então, nós vamos fazer assim, ó, var. Vou chamar essa variável de bolinhas igual a isso aqui, ó. Opa. Isso aqui. O que eu disse aqui? Eu estou dizendo que bolinhas é quando eu coloco, abre e fecha colchetes aqui no JavaScript, tá? Estou dizendo que ela é um array, ela vai guardar várias coisas, um monte de coisinhas. Aí eu vou fazer o meu loop aqui. Quando eu fizer o meu loop aqui e fizer isso aqui, eu não vou só criar aqui, nem vou desenhar aqui não. Eu vou colocar
esse círculo que eu acabei de criar dentro da minha lista de bolinhas. Como que eu faço isso? Eu faço assim, ó, bolinhas, ponto, push, coloca aí dentro, tá? Coloca aí dentro das bolinhas a bolinha C. Eu acabei de criar aqui, ó, o círculo C aqui, ó. Pronto. Bom, e agora, Roy? E agora? O que eu faço com essas bolinhas aí? Pronto. Então, vamos entender o seguinte. Eu criei aqui o meu canvas, criei minhas bolinhas e coloquei minhas bolinhas aqui numa lista. Criei as 10 bolinhas aqui. E nós vamos fazer outra coisa aqui também. Nós vamos determinar aqui, ó, através de uma variável, a quantidade de bolinhas. Tá? Então vou colocar assim, ó, quantBall igual a 10. E aí eu vou usar isso aqui, ó, aqui. Ok? E nós vamos fazer isso aqui, ó, vamos transformar isso aqui numa funçãozinha. Eu vou chamar de function iniciar bolinhas. Pronto. Então eu criei aqui meu canvas, criei aqui meu array de bolinhas, ou minha lista de bolinhas, e disse que vão ser 10 bolinhas. Na função iniciar bolinhas, eu inicio todas as bolinhas aqui, ó, com suas posições iniciais. Mas eu não fiz nada com elas ainda. Eu vou provar para vocês aqui, ó. F5. Fez nada. Por que não fez nada? Porque eu não mandei ela fazer nada. Vou colocar aqui, ó. F5. Criou o canvas, criou a lista de bolinhas, ó, vazio, tamanho 0, length 0, tá vendo? Ela é um array. E disse que a quantidade de bolinhas vai ser 10, mas depois não fiz nada, porque isso aqui, como virou uma função, ó, ele não executou isso aqui não. Então tá bom, vamos voltar lá. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou chamar a função, né? Iniciar bolinhas. Que também vai só encher minha lista de bolinhas com as bolinhas, mas também não vai desenhar nada, porque eu não mandei desenhar. Vamos ver, ó. F5. Bolinhas e tal, passou a iniciar bolinhas, ó. Vou dar F10 direto. O que aconteceu? Se eu vier aqui nas bolinhas, ó, olha o que aconteceu, ó. É um array, agora tem 10 itens. Cada item é um círculo, cada círculo com suas propriedades. É como se tivesse uma sacola com 10 bolinhas lá dentro. Mas eu não fiz nada com elas, não mandei elas aparecerem em lugar nenhum. Então, vamos em frente, vamos voltar para o código. Agora que eu iniciei minha bolinha, eu vou criar uma função, function, e vou chamar essa função de execute. Vocês vão entender por que já já. Ela vai executar o quê? Então, para começar, eu vou fazer com que essas bolinhas sejam desenhadas. Então, eu vou fazer assim, ó, var i igual a 0. Eu vou fazer um loop no meu pacote de bolinhas. São quantas bolinhas? O que está aqui no quantBall. Então, eu vou fazer o while aqui no quantBall. E vou fazer aqui o meu i++. Pronto. Estou fazendo o loop aqui de 1 até o quantBall, i++. Tá. Agora, como é que eu faço para pegar a bolinha de dentro da minha sacola de bolinha? Como é que eu faço? Eu faço assim, ó. Var. Vou colocar b de bolinha igual a bolinhas na posição i. Pronto. Peguei a bolinha. Agora minha bolinha está aqui. Eu fui lá na posição i, que hora vai ser a bolinha 0, depois vai ser a bolinha 1, tal.
Então, o que eu estou fazendo aqui é navegando dentro do meu pacote de bolinhas aqui. Aí eu vou fazer assim, ó, b.desenhar no Canvas, né? Não é isso que é o desenhar? Olha lá, no Canvas. Então, eu fiz um loop nas minhas bolinhas e mandei desenhar. Mas está dentro da função execute, que eu não chamei também. Então, eu vou chamar aqui embaixo. Execute. Agora deve aparecer. Vamos ver? Criou o Canvas, tal. Iniciou as bolinhas, chamou execute. Está lá. Então, a coisa está organizando. Vamos voltar para o código. Agora, eu quero que esse execute seja executado várias vezes. Várias vezes. Certo? Então, lembra como é que faz? Ó, set interval. Vai chamar o execute a cada... Vou colocar 10 milissegundos. Só que as bolinhas estão no mesmo lugar. A gente ainda não aplicou a variação de movimento. Agora nós vamos fazer. Agora nós vamos fazer assim, ó. Aqui, além de desenhar, nós vamos movimentar. Então eu vou fazer assim, eu vou movimentar e depois eu vou desenhar. Então, primeiro movimento, depois eu desenho. Certo? Vamos ver. Então tá aqui, dá um F5. Aí vamos ver o que ele vai fazer. Parou aqui no execute. Vamos lá, tá? Pegou a bolinha e vai movimentar. O que é movimentar? Vamos ver, ó. Vai mudar a posição XY. A posição XY, o que é? Você pegar aqui, ó. Posição 16302 e 9843. E a velocidade está aqui, ó. 0.4 para 0.9. Então ele vai mudar isso aqui, vai mudar essa posição aqui. Vamos ver. 10 F10. Se vocês lembrarem, ó, 163, posição 163.45 para 99.36. Aí fez isso, desenhou. Vamos fazer todo mundo aqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Desenhou as 10. Certinho, né? Agora ele vai fazer tudo de novo, só que mais uma vez ele vai movimentar primeiro. E aí ele vai desenhar de novo, ó. Vamos deixar ele fazer direto para ver o que aconteceu, ó. Olha lá. F5 para fazer de novo. Tá movimentando. Agora ele está alterando a posição das bolinhas e redesenhando. O que está faltando aí que a gente fez no vídeo da estrela? Limpar a tela, né? O F5, ó. Cada vez que dá F5 ele sorteia tudo de novo. Então está faltando limpar a tela. Vamos voltar para o código para a gente limpar a tela? Então, no execute aqui, ó, antes de redesenhar, a gente precisa limpar a tela. Quem que limpa a tela? Não é o Canvas lá, o CTX e tal? Então vamos fazer o seguinte, vamos lá no Canvas, nossa propriedade de Canvas aqui, ó. E vamos fazer assim, ó, limpa. Olha lá, limpar. O que o limpar vai fazer? Vai fazer um lis.ctx clear rect 0,0,400,400. Vai limpar o retângulo de 0, 0 no tamanho de 400 por 400 do nosso Canvas. Então aqui a gente faz assim, ó. Canvas ponto limpar. Vamos ver? F5. Vai. F5. F5. Bom, olha, só que agora as bolinhas sumiram da tela, né? Como é que a gente faz aquele efeito das bolinhas ficarem dentro desse quadradinho aí? Bom, a gente tem que dizer para a bolinha, ó, você movimenta, mas se você bater no canto, você volta. Vamos ver como é que faz isso? Então, vamos fazer o seguinte, aqui no movimentar,
nós já vamos verificar aqui se depois que movimentou, você bateu no canto. E como é que a gente vai saber qual é o canto dele? Bom, a gente sabe que no nosso canvas vai de 0 até 400. A gente já pode colocar esse número arbitrariamente aqui para fazer essa verificação. Ou a gente poderia passar isso por parâmetro, criar uma outra propriedade na classe, né? Bom, então para verificar se ultrapassou os limites da tela, nós vamos fazer assim, eu vou criar aqui uma variável que eu vou chamar assim, ó, de limite menor e outra que eu vou chamar de limite maior. O que é o limite menor? É o menor número que o x ou o y podem ser, né? Porque o x é o meio da bolinha, né? E a gente sabe que ele tem um tamanho do pontinho central até a ponta dele é o raio dele. Então o limite menor vai ser igual ao raio. Esse é o limite menor. Porque vamos lá, se o meu x está em 0 e o meu raio é de 10, esses 10 do meu raio vai ficar para fora da tela, né? Então o meu limite tem que ser o meu x, o meu menor x possível é o tamanho do meu raio. Se o raio é 10, o x pode estar em 10. O cantinho da bolinha vai estar pegando no ponto 0. Agora, se o x for 9, ele é menor do que o meu raio. Ele vai ficar um ponto fora da tela. Então eu vou entender que o meu limite menor é o tamanho do raio. Qual é o limite maior? É a borda, que é 399, tanto para o x quanto para o y é o mesmo valor, por isso que basta um limite aqui. Só que é o limite maior menos o meu raio. Então, se o meu limite é 399, que meu canvas tem 400 pontos, de 0 a 399. Se a borda está no 399, o meu raio é de 10, então eu só posso ir até 389, porque se eu passar disso, eu vou ficar com a bordinha fora da tela. Então, o meu limite maior é menor que o raio. É o 399 menos o raio. Muito bem. Com isso aqui, eu posso fazer o if. Lembra do if? Eu vou verificar. Se a minha posição x, depois que eu somei aqui, né? Se a minha posição x, ela for maior que o meu limite menor, ou não, se ela for menor, né? Se ela for menor do que o meu limite menor, eu preciso mudar a velocidade x, inverter minha velocidade x. Ou seja, se ele está andando para trás e bateu na borda, ele agora vai ter que andar para frente. Como é que eu faço isso? Bom, a velocidade que ele estava indo agora vai ser a velocidade que ele vai estar voltando. Então, como que eu faço isso? É só eu multiplicar a velocidade velocidade ponto x, a velocidade x vai ser vezes igual, ou seja, isso aqui é igual a isso mesmo vezes menos 1. Ou seja, se ele estava diminuindo, agora ele vai aumentar. Isso também vai ser verdade se minha posição de x for maior do que o limite maior, né? Quer dizer, ele bateu lá do outro lado, está saindo da tela, agora ele tem que voltar. Então eu vou adicionar uma condição aqui, ó. Para eu fazer duas condições aqui, que pode ser uma ou outra. Esse símbolo aqui, ó, o duplo pipe, ele é o OR. É a mesma coisa que OR. Significa ou. Ou seja, se isso aqui for verdadeiro ou isso de cá for verdadeiro, o que é o isso de cá? Se a minha posição x for maior que o meu limite maior, eu tenho que inverter a velocidade do x também. Ou seja, eu estou indo para a esquerda e bati no limite menor. Eu tenho que mudar minha velocidade de direita para esquerda para direita. E se eu indo para a direita, eu bati na extremidade da tela, eu também tenho que inverter. Então, se o meu x for menor que o limite menor, ou se o meu x for maior que o meu limite maior, eu tenho que inverter a velocidade do x. Isso vai ser exatamente a mesma coisa para o y. Y, limite menor, y, limite maior, velocidade y. Pronto. Então agora, ao movimentar, eu já vou verificar se ele bateu
nos cantos da tela. Vamos verificar? Funcionou? Então, F5. Ih, deu zebra. Vamos ver aqui. Vamos parar lá no movimentar. Limite menor igual a raio. Ah, por que está errado? Muito bem. Está errado, caros padawans, porque não existe raio. Existe this.raio. Certo? Voltando. F5. Então parou aqui no movimentar. F10, 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 F10. Então meu limite menor aqui, ó, 10 e 389. Os meus limites aqui, ó. Aí se ele passar dos limites, a gente vê aqui o posição aqui, ó. Não passou, ele simplesmente vai embora, continua, a velocidade não muda nada. Vamos dar lá. F8, 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 F8. Vamos tirar o debug e vamos ver o que acontece. As bolinhas batendo nos cantos, né? Certo? Muito bem, Roger, as bolinhas estão batendo no canto, o que é muito legal. Só que agora eu quero ver as bolinhas baterem umas nas outras. Como é que faz? Vamos lá, vamos ver. Para as bolinhas baterem umas nas outras, aí eu preciso verificar se elas colidiram, né? E aí eu tenho que verificar todas elas, umas com as outras, né? Todas as bolinhas eu tenho que navegar em todas elas e comparar cada uma com todas as outras. Certo? E aí a gente vai ver se elas colidiram ou não. Então nós vamos primeiro verificar se houve colisão. Então nós vamos fazer assim, ó. No próprio círculo que a gente tem aqui, o movimentar, a gente vai criar aqui um novo método. Eu vou chamar aqui de colidir. Colidir. Só que eu vou verificar esse colidir com quem? Com um outro círculo, né? Eu vou verificar se esse círculo colidiu com outro círculo. Então eu vou passar aqui um C de círculo aqui, ó. E como é que eu faço para verificar se houve uma colisão? Existem vários algoritmos de colisão. Aqui nós estamos lidando com círculos, a gente sabe que são círculos. Como é que eu sei que dois círculos bateram um no outro? É só a gente verificar a distância entre o centro de um e o centro de outro. Se a distância do centro de um círculo até o centro de outro círculo for menor que a soma dos seus raios, então eles bateram. Concorda? Então eu tenho um círculo aqui de raio 10, outro círculo aqui de raio 10. Se eu medir a distância entre um e outro, e a distância entre eles for menos de 20, é porque eles bateram. É esse o cálculo que nós vamos fazer aqui. Tá, e como é que nós vamos fazer para calcular a distância entre um círculo e outro? A distância entre dois vetores vai ser a hipotenusa entre eles. Então imagina só, eu tenho um ponto, vou calcular a distância do ponto 0.0 até a coordenada 1.1. Esse ponto ele faz um triângulo retângulo. Se você quiser saber mais sobre triângulos, retângulos e trigonometria, você pode assistir os vídeos sobre Pitágoras e sobre trigonometria que tem aí no canal. Eu já citei inclusive em vídeos anteriores, vou deixar aí nos cards. Então veja. Você tem a distância x e a distância y. Isso aí forma um triângulo retângulo. A hipotenusa é a distância entre um ponto e outro. Então, se eu tenho uma coordenada aqui, outra coordenada aqui, eu tenho entre eles um triângulo retângulo. Então, eu tenho a hipotenusa como sendo essa distância, né? A distância xy. E aí, como é que eu faço para calcular essa distância entre um vetor e outro? Eu posso fazer o seguinte, eu pego um vetor,
que é uma coordenada, subtraio esse vetor do meu segundo vetor que eu quero comparar, o resultado vai ser a distância entre os dois. E aí é só pegar a hipotenusa do resultado. E como é que eu vou fazer isso no código? Eu vou fazer isso usando a própria classe vetor. Eu vou até a classe vetor e já vou criar aqui algumas coisinhas para me ajudar. Tá? A primeira coisa que eu vou criar uma função que vai me dar qual o tamanho do vetor. Então, tamanho. Qual o tamanho do meu vetor? O tamanho do meu vetor é a hipotenusa do xy desse vetor. E a gente já tem na nossa classe math, né, de matemática, a função hipot de hipotenusa. Hipotenusa do meu x com o meu y. Pronto. Com isso aqui, eu já tenho no meu vetor algo que me diz qual é o tamanho do meu vetor. Que é exatamente como o meu vetor está numa coordenada, a hipotenusa dele significa que é do ponto 0 até ele, qual é o tamanho. Pronto, isso aqui já me ajuda bastante. Agora eu vou criar outras coisinhas aqui para me ajudar nos meus cálculos de colisão e de mudança de velocidade e tudo mais. Eu vou criar aqui uma outra função que vai somar vetores. Ó, soma. Ou somar. Pronto. Eu vou somar o meu vetor com um novo vetor aqui. Eu vou passar um vetor de parâmetro. Opa. Um vetor como parâmetro. E vou somar esse vetor que eu acabei de passar para o meu novo vetor ali. Como que eu faço isso? Eu faço assim, ó. This.x mais igual, soma aí com o v que eu acabei de passar, ponto x. Mesma coisa com y. Soma aí para mim. Soma um vetor no outro aí. Vou fazer também a diminuição ou a subtração. Olha só. Subtrair esse vetor aí. Vai ser assim, ó. Vamos fazer também aqui a multiplicação. Eu vou fazer a multiplicação do vetor por um número qualquer. Multiplicar. Onde x eu vou multiplicar por n e o y eu vou multiplicar por n. Multiplica meu vetor aí por n. E vou fazer também a divisão. Divisão por n. Então, dividir por n. Dividido igual. Então, o meu vetor agora tem várias coisas. Várias funções bastante úteis para nós. E tem um outro detalhe interessante sobre vetores que também a gente vai usar, que é o produto interno do vetor. O que é o produto interno do vetor? É o produto das coordenadas de um vetor por outro. O resultado é um número só, não é um vetor. Então, se eu fizer assim, ó, produto, também é chamado de dot, né? Produto dot, se você procurar na internet, esse valor chama produto dot, produto interno, produto escalar também. Então eu vou passar um vetor, eu vou calcular o produto escalar de um vetor pelo outro aqui. O que vai ser esse resultado? O resultado disso vai ser this.x vezes o x do vetor que eu passei, mais this.y vezes o y do vetor que eu passei. Pronto, então esse é o produto. Essas aqui são funções que vão ser importantes nos nossos cálculos de colisão entre os círculos, né, que vai
trabalhar diretamente em cima dos vetores desses círculos e vai nos ajudar com esse algoritmo de colisão. Então nós temos aqui qual o tamanho do vetor, se eu quero somar um vetor com outro, subtrair um vetor de outro, multiplicar um vetor por um número, dividir um vetor por um número e o produto de dois vetores, cujo resultado vai ser um número só, que é o produto das duas coordenadas, tá vendo? É a soma dos produtos das duas coordenadas. Então é x vezes x mais y vezes y. Esse é o produto escalar entre dois vetores. Muito bem. Feito isso, agora nós vamos fazer o nosso cálculo de colisão entre as duas bolinhas. Vamos lá. Colidir, né? Colidir. O que eu vou fazer? Eu vou verificar, primeiro eu vou verificar se existe a colisão. Como? Eu vou criar aqui um vetor, ó, um vetor de colisão. V colisão. Vai ser igual a new vetor, é um novo vetor, com a minha posição x e y. Posição ponto x this ponto posição x, vírgula this ponto posição ponto y. Então eu criei um novo vetor com a minha posição. Agora eu vou subtrair desse vetor aí a posição da bolinha que eu estou verificando, que é o C ali. Então eu vou fazer assim, ó, V colisão, ponto, subtrair C ponto posição. Ou seja, extrai da minha posição a posição do outro camarada lá. Aí eu vou ver se o valor encontrado é menor que a soma dos raios, né? Porque se for, então bateu. Então eu vou pegar aqui, ó, let distância. O que é a distância? É o tamanho desse vetor de colisão aí, né? É igual a V colisão ponto tamanho. Ou seja, eu criei aqui um vetor que tem a minha posição, subtrair da minha posição a posição do outro cara, o resultado é a distância entre eu e ele. Então, a distância entre eu e ele é o tamanho desse vetor que sobrou. Se essa distância estourar o limite, né? Eu vou colocar aqui, ó, limite. Qual é o limite? O limite é igual ao meu raio, mais o raio do outro carinha, né, que está comparando aqui, ó. Se a distância for menor que o limite, aí colidiu, certo? Vou colocar menor que limite, ele vai colidir. Então, se ele for maior que o limite, ele retorna, ele sai da função e não faz mais nada. Não bateu? Tá certo? Então, se a distância for maior que o limite, ele vai bater. Se a distância for maior que o limite, então ele não bateu. Então, até aqui, eu acho que dá para compreender bem, né, o que está acontecendo. Eu verifico a distância e se a distância ultrapassou o limite, então não colidiu, não tem problema. Daqui para frente, nós vamos fazer realmente a verificação de colisão, que consiste no seguinte: uma vez que as duas bolinhas bateram, eu vou tentar inverter a velocidade delas na proporção em que elas estão uma em relação à outra. O código que eu utilizei para fazer isso aqui, eu encontrei como algoritmo de colisão elástica. É uma forma até simples de se fazer, mas o código não é meu. Eu só dei uma pequena adaptada nele para a gente poder entender melhor ele aqui. Mas eu não vou entrar em muitos detalhes sobre ele não, porque senão vai fugir aqui ao assunto e a gente vai ter que ficar verificando coisas de cálculo de colisão de velocidade, etc, etc, que não vem muito ao caso não. Então eu deixei ele separadinho aqui, vou colar ele aqui, ó. Basicamente ele faz o seguinte:
que ele vai fazer? Ele vai verificar se a distância encontrada é zero. Uma bolinha vai ter que estar exatamente sobreposta na outra, né? Pode acontecer? Muito raro, muito difícil, mas pode acontecer. E se acontecer, como aqui embaixo ele vai dividir o vetor pela distância, se for zero, vai dar erro de divisão por zero. Então, para garantir, no código aqui a gente faz assim, a gente trata o zero. Quando for zero, a gente vai dizer que a distância é 1. Um pontinho, né? Aí ele faz a divisão do vetor de colisão pela distância, pega o produto, por isso que eu criei aquelas funções lá em cima, eu pego o produto da minha velocidade, pego o produto da velocidade da outra bolinha, e aí ele cria um novo vetor com a posição da colisão e multiplica pela diferença de uma velocidade de um produto por outro. E soma essa diferença na minha velocidade. E faz a mesma coisa para a velocidade do outro carinha. É isso que ele faz, basicamente aqui. Tá? Não vou entrar em muitos detalhes não, para a gente não confundir. Então a gente chamou essa função aqui de colidir. O que nós vamos fazer? Aqui nós vamos movimentar. Em seguida, nós vamos desenhar. Pronto, aí desenhei as 10 bolinhas aqui. Agora o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que verificar a colisão de cada bolinha com as outras 9. Todas elas. Então nós vamos fazer assim, ó. Vou criar um novo loop. Vou pegar aqui assim, ó. Novo loop. Por quê? Porque eu já movimentei e já desenhei. Então todo mundo já está na sua posição certinha, né? Já está calculado, desenhado. Agora eu vou verificar se depois que ele movimentou, se eles colidiram. Como que eu vou fazer? Eu vou contar todas as bolinhas. Só que eu vou contar, não vou contar de 0 a 9, às 10. Vou contar de 0 a 8. Então eu vou colocar um menos 1 aqui, ó. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar a primeira bolinha. Daí eu vou contar da posição que eu estou mais 1, que é a próxima, até a última. Então eu vou comparar assim, ó. Peguei a bolinha 0. Vou comparar a bolinha 0 com a bolinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora eu peguei a bolinha 1. A bolinha 1 eu já comparei com a 0, não preciso comparar de novo. Então eu não preciso comparar com ela mesma, então eu vou comparar com as outras em diante. Então eu vou sempre pegar uma bolinha e comparar com a próxima até o final. A próxima até o final, porque a anterior já foi comparada. Então como é que eu faço isso aqui, ó? Eu faço assim, ó, var n igual a i mais 1. Certo? Então, eu estou no i. O i é 0. Qual vai ser o valor de n? O n vai ser 1. Então, eu vou contar do 1 até a quantidade de bolinhas. Então, eu vou pegar um while n menor que a quantidade de bolinhas. Então, aqui eu vou até o final de todas as bolinhas. E n mais mais. Pronto. Então, eu tenho aqui minha bolinha. E agora eu vou comparar essa bolinha com todas as outras bolinhas aqui dentro desse loop. Ó. Então eu vou pegar uma nova bolinha aqui, vou chamar ela de C. Var C igual a bolinhas na posição N. Então vai lá no meu pacote de bolinha e vai na posição N e pega uma bolinha. E agora você faz a colisão de B com C. B colidir com C. Olha que doideira, hein? Então, veja só. Vamos recapitular. Eu vou pegar todas as bolinhas, começando na posição 0, né, até a posição 8. De 0 a 8. Porque eu vou até, enquanto o i for menor que a quantidade de bolinhas, que é 10 menos 1, 9. Então, enquanto o i for menor que 9, ou seja, de 0 a 8, eu vou pegar todas. E vou comparar com todas as bolinhas daí para frente. Então, a bolinha 0 eu vou comparar com de 1 a 9. A bolinha 2 com a bolinha de 3 a 9. E assim sucessivamente. Vamos ver o que vai acontecer? Então, vamos lá. As bolinhas estão aí. Vou dar um F12. Vou colocar bem aqui. Vamos ver se isso vai dar certo, né? Vou dar um F5. Tá aí. O código tá aqui, ó. Dá pra ver bem, né? Então eu vou deixar ele desenhar todas as bolinhas e vou parar aqui, ó.
F8. Tá lá. Aí ele começou a contar. Pegou a primeira bolinha, pegou a bolinha B. Tá aqui, ó. Posição, velocidade e tal, né? A posição, a bolinha B aqui, ó. Se eu pegar aqui a bolinha B aqui, ó. Posição 34, né? Tá lá. 34 por 129. Aí beleza. Aí ele pegou o N. O N é quem? O N agora é 1, ó. O I é 0, o N é 1. Então ele vai pegar aqui de cara a bolinha da posição N, que é a bolinha C aqui. Vai ser essa bolinha C aqui. E vai verificar se é colisão. Vamos ver, ó, F11. Então, aí vai ver aqui. O vetor de colisão. O que é o vetor de colisão? O vetor de colisão é a posição que eu estou, que é a bolinha, no caso lá, que eu chamei de B. Aí ele vai subtrair do vetor de colisão a colisão da nova bolinha, que é a bolinha C, que está aqui, ó. Então, 10. O que sobrou do vetor de colisão aqui, ó? Olha lá, menos 148 por 97. Qual a distância? A distância é o tamanho desse vetor, que é a hipotenusa, ó, é 177. 177, mas o meu limite é 20, né? Que é os raios. Distância maior que o limite é, então saiu, não vai fazer nada. Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar um breakpoint aqui embaixo. Eu quero saber só quando ele entrar, então F8. F8. Vamos lá. F8, F8, F8. Ó, caiu na colisão. Caiu na colisão, colidiu. A distância aqui deu 18, 18,45. Deve ser essas bolinhas aqui, ó. Aí o que ele vai fazer? Vai dividir a colisão pela distância. Aí o meu vetor de colisão aqui foi para menos 0,2y. Vai pegar o produto de um, vai pegar o produto de outro aqui, ó, 0,06, 3 ponto tal. Vai criar os novos vetores e vai aplicar. Só isso, não vai fazer nada. Na próxima vez que ele for desenhar, aí ele já vai ter valores novos para a velocidade, né? E aí nós vamos ver o resultado. F8, 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 ó, colidiu aqui, ó. Viu? Aí as bolinhas mudam de velocidade, ó. Muda a direção da velocidade, ó. Olha lá que legal. Ó. Vai. Ah, Roger, esse é o melhor código que dá para fazer isso? Não, claro que não. Isso não é, de longe não é o melhor código, mas eu acho que deu para entender bem, né, o que está acontecendo. Então nós vimos, ó, o que é um array, uma sacola de dados, né, uma tripa de bytes, uma sacola de dados, uma lista de dados, você pode chamar do jeito que você quiser. Você pode inserir coisas nela. Você viu alguns objetos, tem vários objetos aí da classe bolinha, né, a classe círculo. Nós vimos o random, vimos o sorteio. E tem mais ainda aqui, ó. A gente pode vir aqui e mudar a quantidade de bolinhas. Ó. Eu posso dizer que eu quero quantidade de bolinhas igual a 30. Ó, só mudar aqui, ó. F5, olha lá. Aí vai ficar doideira danada, vai ficar bolinha agarrando uma na outra. Por isso que eu falo, esse código é o melhor? Não, não é o melhor, tanto que tem problema, tem zebra. Olha as bolinhas malucas ali, ó. Grudadas aqui, ó. Isso não deveria acontecer. Então a gente precisa refinar mais o código. Mas com o que nós fizemos aí, já dá para você brincar com várias outras coisas, né? Você já pode colocar outros formatos, né? Nós criamos a classe círculo. Poderíamos criar uma classe quadrado, poderíamos criar uma classe retângulo ou uma classe estrela. Você acha que você consegue fazer isso aí já? Tenta aí, ué. Tenta aí, se você conseguir, faz igual eu falei, manda lá no meu Instagram, Roger B. Pessoa. Mostra o que você está conseguindo fazer, coloca nos comentários, olha, eu não entendi, na hora que você explicou isso aqui, ficou complicado, não consegui reproduzir, deu problema no meu, não entendi aquela explicação ali e tal. Coloca aí nos comentários, eu vou responder sempre que surgir alguma questão. E eu gostaria mesmo de ver vocês tentando fazer isso. Na sua casa, tenta e me mostra, manda para mim de alguma forma aí. Manda lá no Instagram um videozinho fazendo ou uma foto do que você fez. Eu ia ficar muito feliz. Mas fico feliz também só por você estar aqui assistindo, deixando o seu like, se inscrevendo no canal, compartilhando com seus colegas. Né? E só de saber que vocês estão assistindo, estão gostando, né? Estão aprendendo alguma coisa, a gente já fica bastante feliz, isso nos incentiva a continuar fazendo mais. Então, um abraço
e até a próxima.